Nós vamos conversar agora com o Felipe Salto, que é o diretor executivo da Instituição Fiscal Independente. Ele que analisa as contas públicas e vai dar um panorama sobre aquilo que está na lei orçamentária. Felipe Salto, seja muito bem-vindo novamente aqui ao Bastidores do Poder. É um prazer falar contigo. Boa tarde. Boa tarde, Guilherme. É um prazer também estar aqui com você, com seus ouvintes. Li uma matéria no G1 antes, contou com a sua análise sobre a análise dos cortes no orçamento. O presidente fez cortes aí em relação ao orçamento, 3,18 bilhões. O senhor disse que isso pode servir eventualmente para dar mais espaço ao reajuste dos servidores. No caso, o que havia previsto inicialmente era 1,9 bilhão, se eu não estou enganado, de espaço para a utilização em reajustes. O IFE calcula de 3 a 4 bilhões o impacto em ponto percentual dado de reajuste aos servidores. Este somatório, dá para se fazer um somatório aí, portanto, e já prever talvez um percentual de aumento, é isso? Olha, a gente precisa ter claro o seguinte: na lei orçamentária anual, o que foi feito ao longo da tramitação é que o relator ampliou a possibilidade de reajustes em 1,7 bilhão de reais. Ele também fez mudanças na dotação para pessoal, né, justificando que a projeção estaria superestimada e tal. Mas na prática, a lei que foi enviada para o Executivo sancionar e que ele acabou fazendo vetos parciais, trouxe esse 1,7. O que o Executivo fez hoje é vetar um conjunto de gastos que totalizam 3,18 bilhões, sendo esses gastos compostos por, no jargão orçamentário, despesas do tipo RP8, que são emendas de comissão, um tipo de emenda parlamentar, e RP2, que são as demais despesas discricionárias, né, não obrigatórias. Esse 3,2 é um valor que não necessariamente vai para reajuste. O governo justifica que é uma recomposição do orçamento de pessoal que foi cortado ao longo da tramitação. Só que, para a gente poder avaliar melhor isso, nós vamos ter que esperar o detalhamento das contas do governo e também a apresentação eventual de crédito suplementar que o governo venha a fazer para essa questão dos reajustes. O fato é que o risco de você ter reajustes salariais maiores ainda do que 1,7, eles estão presentes. A minha pergunta era exatamente se era possível daí fazer, supondo que o governo, aguardemos, portanto, o detalhe das suplementações de crédito, mas vamos supor aqui que o governo resolva utilizar a totalidade desses valores, 3,2, arredondando, isso se somaria potencialmente a 1,9 já reservado? 1,7, né? 1,7, isso. Sim, o 3,2, parte dele provavelmente tem a ver com recomposição de uma despesa de pessoal que não necessariamente é reajuste salarial. Então, não dá para fazer essa conta direta. O que a gente pode ter, a dimensão desse valor em relação ao gasto total com o pessoal, para ter uma ideia de quanto representaria, é que a cada 1% de reajuste para todos os servidores, incluindo o efeito sobre os aposentados, você tem um impacto anualizado de 3 a 4 bilhões. Sim. Então, suponha que fosse um reajuste de 1% para todos os servidores. O efeito anualizado estaria entre 3 e 4 bilhões. Isso ajuda a dar uma dimensão de qual o potencial, né, que representa esse recurso. Mas daí para cada categoria? Então, se fosse para todos os servidores, 1% de reajuste para todos eles, daria um gasto anualizado de 3 a 4 bilhões. Perfeito. Perfeito. Então, a margem do governo, mesmo concedendo aumento, vai ser mínima, porque a verba disponível também não é muito grande. Né? Veja, é que ele não vai dar para todos, provavelmente, né? Não. Ele fez sinalizações e acenos em relação aos policiais federais, e cogita-se aí outras categorias. Mas o ponto é que houve uma manifestação importante de alguns setores, né, do serviço público quando foi ventilada essa questão dos policiais, e isso é um ponto muito sensível politicamente. Então, se
se o governo escolher 3 ou 4 categorias para dar um reajuste significativo, ele vai ter que arcar com as pressões que vão vir das outras categorias não contempladas, né? E aí pode-se contratar um problema já para o governo que começa em 2023, né? Que vai ter que lidar com essas questões. Chama a atenção o mantenimento de verbas que, à época da discussão da PEC dos precatórios, se buscou, pelo menos houve uma pressão pública muito forte para que se reduzissem, de modo a dar espaço fiscal dentro da lei do teto anterior, para possibilitar a criação de um auxílio permanente. No caso aqui, o mantenimento do valor do fundo eleitoral tão criticado, né, 4,9 bilhões. Nosso convidado Felipe Salto, acho que teve uma interrupção. Oi, Guilherme, estou te ouvindo. Oi, eu estava falando aqui sobre do fundo eleitoral, né? O fundo eleitoral e também o orçamento chamado de secreto, né? Daí um valor ainda até maior, mais de 16 bilhões de reais. Sim, o fundo eleitoral, a regra prevista para o fundo eleitoral, na lei de diretrizes orçamentárias, ela foi modificada, né? O presidente da República vetou essa modificação e o Congresso derrubou o veto. Então, o que está valendo é uma regra que acaba resultando num valor de gastos, num volume de gastos de 5,7 bilhões. Na lei orçamentária, você tem ali 4,9 bilhões. O Congresso não mexeu nesse problema, ele aumentou o valor até, mas não para 5,7, e o Executivo agora também não tocou nisso, né? Agora na sanção, eu digo. Então, o que vai precisar ser feito? Para cumprir a LDO, provavelmente será preciso um crédito suplementar de cerca de 800 milhões para elevar esse valor do fundo eleitoral até aquilo que manda a LDO. O que é preocupante, né, Guilherme? Porque é uma despesa que nesse momento tão crítico de piora da questão social, um número maior de pessoas vivendo na condição de pobreza ou de extrema pobreza, e 5,7 bilhões do orçamento tendo que ser destinados para financiamento de campanha, sendo que já existe o fundo partidário. Esse valor que viria, que o governo teria que estabelecer para chegar ao patamar, ele sairia de onde? Tem algum tipo de regulamentação em relação a isso? Pois é, a regra definida na LDO, ela basicamente coloca que esse número, né, seria calculado como 25% do gasto da Justiça Eleitoral, mais o valor gasto no passado com as campanhas corrigido pela inflação, que daria 5,7%. Então, as fontes orçamentárias previstas para isso, arrecadação, impostos, etc., teriam que dar conta desses 5,7%. Agora, como foi aberto um espaço no teto, como você bem colocou, muito grande, né, pela nossa conta de 112,6 bilhões de reais, com a chamada PEC dos precatórios, sobre a qual até a gente falou numa das outras entrevistas, né, no ano passado. Então, esses 800 milhões adicionais para elevar o 4,9 a 5,7 não seria um problema sob esse aspecto, né, de encaixar no orçamento. A questão principal é que trata-se de uma despesa que não precisaria, né, ser feita, pelo menos não nessa proporção. Agora, sobre a segunda parte da sua pergunta, as emendas de relator geral, de fato não houve nenhuma mudança. Não, foi mantido. O governo cortou gastos RP8, que são emendas de outro tipo, né, as emendas de comissão, e uma parte também das demais despesas discricionárias. Até onde eu sei, né, Felipe, as emendas de comissão não têm sido muito utilizadas ou têm sido menos utilizadas, né? Elas ganharam esse carimbo, né, de RP8, junto com o RP9, que é do relator geral, como uma espécie de bonde, né, para você conseguir fazer emendas fugindo um pouco das regras mais conhecidas, digamos assim. Porque as emendas individuais e as emendas de bancada parlamentar estão previstas na Constituição. Você tem um regramento, inclusive, que determina na Constituição as duas emendas constitucionais em 2015 e depois em 2019, que essas emendas serão impositivas, né? O que quer dizer que o governo só pode cortar se ele cortar proporcionalmente a despesa discricionária dele próprio. Agora, as emendas de relator geral e as de comissão seguem uma outra lógica. Ainda que elas estejam também ancoradas na Constituição, o que se esperaria das emendas de relator é que elas servissem para ajuste, para corrigir erros eventuais e tal.
e, na verdade, elas se transformaram numa forma de gastar, por exemplo, nesse ano, algo como 16,5 bilhões. Para que você tenha a ordem de grandeza disso, é metade do antigo Bolsa Família. Sim. Nós estamos conversando com o Felipe Salto, ele é diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, órgão de acompanhamento das contas públicas, ligado ao Senado Federal. E deixa eu lhe perguntar, eu li uma análise sua, escrita junto com o Daniel Cury, publicada no Jota, e ela foi publicada hoje no Jota, sobre o reajuste generalizado de servidores na consolidação de distorções e gastos ineficientes. E daí no artigo os senhores mencionam a sobra, né, do teto de gastos, que foi tão falado ao final de 2021. E vocês condicionam o espaço às despesas chamadas de ineficientes. O que seriam despesas ineficientes, conceituando para o público? Pois é, o que nós tentamos mostrar nesse artigo é que discutir reajuste salarial é uma coisa importante. Você tem que ter uma política de recursos humanos no Estado, como você tem nas empresas. Tem que cuidar de atrair as melhores cabeças, de buscar que os servidores tenham produtividade alta, entreguem resultado, punir aqueles que não entregam. Então, essa discussão do reajuste, da forma como está sendo feita agora, é muito ruim, porque ela acontece motivada por questões de curtíssimo prazo, eleitorais, e categorias mais próximas do governo, que seriam contempladas, e não por uma razão técnica, né, de avaliar quais são as categorias que estão com defasagem em relação à inflação, ou então a remuneração não estaria condizente com funções exercidas similares no mercado, né, no setor privado. Então, o nosso artigo é no sentido de mostrar, olha, se a gente simplesmente começar a conceder reajustes depois desse período longo que houve de não reajuste salarial, sem uma lógica, né, sem estar pautado numa reforma administrativa, numa lógica de reforma do Estado, nós vamos simplesmente perpetuar essas ineficiências, essas desigualdades que remanescem na remuneração dos servidores. Por exemplo, no Judiciário e no Ministério Público, você observa pagamentos de contra-cheques, né, ao mês, que chegam a mais de 10 vezes o valor do teto remuneratório de R$ 39.200. Então, é muito preocupante. O nosso alerta é no sentido de que essa discussão que se coloca agora do 1,7 bilhão, se vai ou não para os policiais, ela deveria ser posta de uma outra forma, né? Dentro de uma discussão de reforma do Estado, de reforma administrativa. Mas dificilmente isso vai acontecer daqui até as eleições. Deixa eu lhe perguntar sobre o déficit previsto aí de 79 bilhões. Ele é próximo de 19,5% abaixo do de 2019. Eu lhe pergunto, Felipe Salto, isso é positivo? Dá para ver isso como algo positivo? Porque até onde eu sei se esperava até um pouco mais do que isso. Pois é, deixa eu qualificar para você. Porque o que aconteceu com as contas públicas nos últimos anos? Você teve a crise, obviamente, que afetou todos os países, requereu um aumento de gastos expressivo, a dívida pública aumentou em 2020, e 2021, no caso do Brasil, você tinha gasto em 2020 mais de 540 bilhões com o combate à pandemia e aos seus efeitos. Em 2021, esse valor caiu para 1/5 disso, né? 120 bilhões aproximadamente. Então, essa retirada de parte dos estímulos e das medidas colaborou para um resultado fiscal melhor, mas o fator preponderante foi a inflação. A inflação é uma velha camarada dos governos, né? Porque inclusive as contas públicas em geral, né, somando as três esferas, elas tiveram um resultado azul, né, por conta exatamente da inflação e da arrecadação resultante dela. Pois é, provavelmente, né? Nós vamos conhecer o resultado do setor público consolidado e do governo central agora nos próximos dias nas divulgações do Tesouro e do Banco Central. Mas esse ponto é importante porque a inflação perpassou essa melhora aparente que aconteceu nas contas públicas em 2021. Só que, ao mesmo tempo em que a dívida não ultrapassou 90%, como se previa,
e todos previam, né? Inclusive o próprio governo, ao mesmo tempo que ela ficou mais baixa, na casa de 81 a 82, na verdade a taxa de juros aumentou muito. Então você tinha uma taxa real de juros no início de 2021 que era baixíssima, era negativa na verdade. E agora nós estamos com uma taxa real de juros, descontando a inflação, de mais de 4%. Isso significa que para estabilizar essa dívida, mesmo ela sendo mais baixa, você precisa de um superávit primário. Dependendo do crescimento econômico que você tiver, um superávit primário entre 2% e 2,5% do PIB. Logo, esse déficit estimado no orçamento sancionado hoje de 79,3 bilhões, ele pode ser mais baixo do que se previa antes, mas ele é o dobro do que foi ano passado, no caso do governo central, né, pela simulação que a gente fez a partir dos dados do SIGA Brasil, que reproduz o CIAF, né, que permite antecipar, de certo modo, em grandes números, o resultado do ano passado. E, além disso, ele representa cerca de 0,9%, 0,8% do PIB, sendo que nós precisamos de um superávit em torno de 2 a 2,5%. Então, o desafio fiscal ainda é significativo. Esse ganho derivado da inflação precisa ser bastante bem discutido, porque ele não é perene, não é permanente. A taxa de juros aumenta quando isso acontece e o fiscal é de novo prejudicado, de modo que a situação não é um quadro de insolvência de Estado quebrado, nada disso, mas é um quadro bastante difícil para quem assumir a partir de 2023. Nós estamos conversando com o Felipe Salto, que é o diretor executivo da Instituição Fiscal Independente. O senhor menciona superávit, mas não me parece haver uma projeção de superávit da União tão cedo assim, né? Pois é, os estados, como você lembrou, vão colaborar, e municípios, para que no ano passado o setor público como um todo tenha tido algum superávit, né? Agora, isso não vai persistir nos próximos anos e o governo central vai ter déficit ainda por alguns anos, pelas nossas projeções. Então, o que precisa haver é um plano de recuperação para as contas públicas com vistas ao reequilíbrio da dívida PIB no médio prazo, em 2 ou 3 anos, né? E medidas concretas que permitam melhorar a arrecadação e conter o crescimento da despesa. O teto de gastos, a emenda constitucional 95 de 2016, preconizava um controle fiscal muito em cima do lado do gasto, mas agora que o teto exerceria mais fortemente o seu papel, ele foi modificado. Houve uma virada de mesa com a PEC dos precatórios, da qual derivou a emenda 113, da qual derivou também a emenda 114, que basicamente, por meio do calote em parte dos precatórios e por meio da mudança na regra do teto, produziu um rombo no teto, no limite constitucional, de 112,6 bilhões para 2022. Então, esse contexto é que precisa ser bem compreendido para que as medidas tomadas daqui para diante possam prometer ou projetar uma dívida em relação ao PIB que volte a ser estável e, num segundo momento, diminua, porque essa nossa dívida na casa de 80% do PIB, ela ainda é cerca de 30 pontos percentuais do PIB maior do que a média de endividamento dos países comparáveis. Agora, ainda chamando a atenção para as escolhas do presidente, me parece que aqui é isso bastante claro, né? Ele preserva, por exemplo, na íntegra o valor para o chamado orçamento secreto, mas os seus cortes, os vetos do presidente atingem setores que são considerados muito importantes, principalmente agora, durante a pandemia. A Fundação Nacional de Saúde, que é vinculada ao Ministério da Saúde, um corte de 40 milhões de reais. A Fiocruz, que é a Fundação Oswaldo Cruz, que tem, né, um papel muito importante em relação à vacinação, ela teve aí um corte de 12 milhões de reais na realização de pesquisas de inovação. Também corte no Ministério da Ciência e Tecnologia, 25 milhões de reais para projetos de tecnologias aplicadas a políticas públicas de inovação e desenvolvimento sustentável no Brasil. Será que esses cortes não poderiam ter vindo de outros lugares, preservando essas áreas que são tão importantes, Felipe? Pois é, Guilherme, deixa eu lhe dizer. A verdade é que estão fazendo um remendo novo em tecido velho. Você teve uma proposta orçamentária aprovada nessas bases, com um teto novo, digamos assim, né, com esse rombo no teto de gastos. Agora o governo percebeu
que precisava de espaço fiscal e, em vez de escolher as emendas de relator geral, escolheu essas despesas, né? Então, ele poderia ter vetado, como fez no ano passado, uma parte das emendas do relator geral, não fez isso. Então, eu digo remendo novo em tecido velho, porque você vai cometendo um erro atrás do outro, tentando consertar o que foi feito na etapa anterior, e a situação geral do processo orçamentário só vai piorando. Nós temos hoje um orçamento, Guilherme, que 93% desse orçamento é rígido, tem a ver com despesa obrigatória, despesa mandatória. Só 7% tem a ver com despesa discricionária, e mesmo dentro desse percentual, você tem gastos com saúde, para cumprir o mínimo constitucional, que não podem ser cortados, e tem outras despesas como investimento e custeio da máquina. Então, é um quadro geral bastante complicado. É claro que a discussão em cima do que foi sancionado hoje é importante, mas eu espero que a gente volte a discutir o principal e não ficar tanto preso ao acessório, porque o principal é voltar a ter regras fiscais claras, críveis, né, que permitam ter uma redução da taxa de juros no médio prazo, para poder ter uma dívida sustentável com um esforço fiscal que não seja impeditivo, que não seja impossível. Uma última pergunta, ainda sobre isso que o senhor menciona agora, a necessidade de se, talvez até mesmo debater uma nova âncora fiscal, não parece estar no radar, não parece estar no horizonte, porque se discute dentro do governo, e o presidente já anunciou, a chamada PEC dos combustíveis, já foi batizada, inclusive, que pode ter impacto de até 100 bilhões de reais nas contas, porque ela aparentemente caminha para driblar a lei de responsabilidade fiscal. Como é que o senhor vê aí a perspectiva de um novo rombo nas contas através desse tipo de maquiagem misturada com política eleitoral em ano de busca de reeleição? Na verdade, essa questão dos combustíveis é uma tentativa de tomar uma medida por PEC, ou já se cogita também por medida provisória, para tentar reduzir a cunha fiscal tributária no preço do combustível e assim afetar os preços lá na ponta, né, para os consumidores finais. Mas é um equívoco, porque esse tipo de intervenção, primeiro, tem um custo fiscal altíssimo. Não há espaço no orçamento para pagar esse tipo de medida a essa altura do campeonato. Segundo, a lei de responsabilidade fiscal, nos artigos 14 e 17, manda que se compense qualquer tipo de despesa nova ou renúncia tributária, que é o caso, né, redução de imposto. Como vai ser compensado? Não se discute, não se disse nada a esse respeito até agora. E uma questão adicional é que o preço do combustível está nas alturas em razão, principalmente, da taxa de câmbio. E a taxa de câmbio, o preço do dólar, ele explodiu por razões externas, mas por razões domésticas também. O real teve uma desvalorização em relação ao dólar, que quando comparada com outras moedas foi mais expressiva. Então, não dá para querer resolver um problema que tem a ver com a perda de credibilidade que afetou a nossa moeda, com medidas que têm esse custo fiscal enorme, são paliativas e não tem espaço no orçamento para isso, né? Isso é que é preocupante. Muito bem. Felipe Salto, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, muito obrigado por essa participação aqui no Bastidores do Poder, pela disponibilidade, pelo trabalho realizado. Aproveitar e já desejar um feliz ano novo para ti, Felipe. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme. Desejo também o mesmo a você e aos seus ouvintes aí. Um abraço grande.